foi. Hoje é 15/6, está começando mais um Crazy Con. Hoje a gente vai falar sobre o movimento que está tendo aí nas ruas do Brasil, chamado Passe Livre. Esse movimento Passe Livre, ele tem alguns problemas. Primeiro que é o seguinte, estão falando, o movimento é pacífico. Olha, eu digo o seguinte, pacífico tem os seus... Não é exatamente pacífico esse movimento. Até porque esse movimento é pacífico, por que as pessoas vão espalhando lixo pelas ruas, vão pichando ônibus, pichando loja das pessoas, entendeu? Depredando as coisas, que depois é o gari que tem que dar um jeito em tudo, o gari que tem que ficar até de madrugada limpando as coisas. Então, e também as pessoas desse movimento Passe Livre, o que elas querem? Elas querem mais qualidade nos ônibus. Até uma boa ideia, um ônibus com mais qualidade. Mas ao mesmo tempo, querem que o passe seja livre, que a passagem de ônibus seja gratuita. Esse movimento, então, ele tem um caráter comunista nele, no mínimo socialista. Por quê? Porque é como a Venezuela fez com estatizações de vários setores privados. O que aconteceu então na Venezuela que vários serviços privados foram estatizados? Foi uma porcaria. Ou seja, para você ter passe livre de verdade, estatizar todas as empresas de ônibus. Olha, empresas de ônibus, ruim com elas, pior sem elas. Você estatizar todas as empresas de ônibus, você vai ter o que a gente tem em outros serviços públicos que são de má qualidade. Por quê? Porque são públicos. Por quê? Porque o funcionalismo público no Brasil, a gente já chegou à conclusão de que ele não funciona. Como, por exemplo, nos tempos das empresas que eram de telefonia, que eram públicas, nos tempos da Telerge, Telesp, TLMG, essas coisas, onde você é uma demora tão grande para instalar uma linha telefônica que demorava 1 ano ou 2 e uma linha de telefônica chegava a ser rolada em inventário. As pessoas disputavam isso na partilha dos bens quando a pessoa morria, de tanto que valia, se valorizava imóvel. Apartamento nos classificados que vinha linha telefônica valia muito mais. Ou seja, se você for para estatizar as empresas de ônibus, vai diminuir a qualidade, não vai aumentar, e você não quer pagar. Olha, o preço está caro, mas ao mesmo tempo você também não quer pagar nada. Olha, não tem como você ter passagem de ônibus sem ter nada. Você quer o que também? Você quer comer a bunda do dono da empresa de ônibus? O cara também não presta, porque ele cobra a passagem cara. Mas você quer o quê? Você quer na hora de passar na roleta foder a bunda dele também? Não é por aí, né? Então, você tem a Venezuela que ficou estatizando um monte de coisa pra fazer as coisas, um monte de programa popular. Então você vai querer o quê? Ter passagem popular por passe livre? Ter passagem popular de graça? Vai piorar, vai cair a qualidade, não vai aumentar. O dinheiro tem que vir de algum lugar, o dinheiro vem do nosso bolso. E está escrito nas leis administrativas que os serviços têm que ser privatizados. A concessão tem que ser privatizada. Por quê? Porque já está mais do que comprovado que no Brasil e no mundo também, a gente tem aí o exemplo da Venezuela, que estatizou-se supermercados e tudo, onde não tem papel higiênico na Venezuela e você tem que enfrentar uma fila de mais de 2 km para comprar 1 litro de leite. Então, o único jeito que existe de ter passagem de ônibus gratuita no Brasil é estatizar o serviço. Estatizando o serviço, é o que eu digo, esse movimento, ele tá fundo político de extrema esquerda, e isso é incidência de comunismo. E a gente tem o exemplo da Venezuela com as estatizações, a gente já viu no que deu. Se estatizar as passagens, as empresas de ônibus, tornar o serviço como ele era antes, público, como já foi no Brasil, a gente vai ver que não vai funcionar. Por isso que eu falo, esse movimento aí, ele tem esse problema. E outro problema também é o seguinte, a manifestação, o direito de manifestação é um direito, é uma garantia fundamental, está na Constituição isso. Então, você chega na prefeitura e fala, olha, eu quero fazer uma passeata dia tal, hora tal, a prefeitura vai ter que te conceder isso, um dia mais dia menos dia. Não se consegue, infelizmente, eu sou contra a maconha, não se consegue aí manifestação para maconha? Então, você acha que não vai conseguir manifestação contra a passagem de ônibus? É claro que você vai conseguir.
Talvez não no dia que você queira, mas você vai conseguir cedo ou tarde. Direito de manifestação, direito constitucional. Tá lá. Esse movimento é uma coisa que eu também digo o seguinte: já ia ser já é uma questão de tempo que o povo ia fazer um quebra-quebra na rua devido ao aumento de passagem de ônibus. Mas ao mesmo tempo, o quebra-quebra, você tem um problema que é o seguinte: você não vai protestar, por exemplo, as barcas SA. Dá vontade de quebrar a bilheteria das barcas? Dá vontade de quebrar a bilheteria das barcas. Eles são porcaria e a passagem o bilhete é caro. Mas em compensação, se você quebrar a bilheteria das barcas SA, a Barcas SA vai ficar o quê? Um dia inteiro fechada para consertar. A ponte vai engarrafar, ninguém vai conseguir trabalhar, ninguém vai conseguir estudar, ninguém vai conseguir fazer nada, que a ponte vai parar. Todo mundo vai pegar o ônibus, todo mundo vai botar carro na rua nesses dias, que a barca vai ter que ficar parada para conserto. Então, quebra-quebra, a gente sente até vontade. O ônibus está caro, a gente sente vontade de quebrar o ônibus. Mas se quebrar o ônibus, no dia seguinte você não vai ter ônibus. Você pichar o ônibus vai estar na rua no dia seguinte para você e nem para as outras pessoas. Ou seja, quebra-quebra, você só prejudica. Você não está beneficiando ninguém. O direito de manifestação, de acordo com a Constituição, além dele ser uma garantia, um direito, ele tem que ser de forma pacífica. Que a passeata estava pacífica até a tropa de choque chegar. Olha só, não tinha permissão da prefeitura para a passeata ocorrer. E se a passeata era para ser pacífica mesmo, para que o nego estava com o rojão guardado? Vocês estavam impedindo as pessoas de voltarem para suas casas ou de irem para o trabalho, voltar das faculdades, das escolas. Isso não é correto. A pessoa está querendo voltar para a casa do trabalho cansada, já demora 1 hora, 2 horas, 3 horas no ônibus, vai demorar o dobro por causa disso? Não é o correto, né? Fica por aqui a opinião do Crazy Con. Se você curtiu, você dá o like ali para incentivar. Até mais, galera. Só não fica xingando muito lá embaixo não, porque é foda. Mas deixa a sua opinião sempre. Valeu.